E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Então, este é um assunto muito sério, seríssimo, está na Bíblia. Tem a ver com salvação ou perdição. Bom, sou pecador, porém Deus está salvando-me pela sua graça. Porém, repito, o que de vez em quando assevero. O meu amor pelo meu querido ouvinte, por você, nesses quase 38 anos no rádio, é imperfeito, é frágil, é falho. Mal serve para mim. Porém, o amor de Deus é que vale para mim, para minha família, para você. O amor do nosso Pai Celestial. A Bíblia não diz, porque o pregador da Bíblia, o evangelista, o padre, o papa, o pastor, amou o mundo de tal maneira e tal. Não, ao contrário, Deus, o Todo-Poderoso, o amor dele que vale para a nossa salvação. Porque na Bíblia está escrito, anote a primeira passagem nessa aula de Bíblia, a importância tremenda, urgente, que todo mundo compreenda, todo mundo que quer a salvação, evidentemente, se não fazer o quê? Que quer a vida eterna, compreenda o decálogo, os 10 mandamentos, anote. João capítulo 3, versículos 16 e 17, anote a aula de Bíblia, isso é sério, muito sério. João capítulo 3, versículos 16 e 17, notou? Então um relato, para ganhar tempo. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, porém se decora muito tempo, permita-me tratar para ganhar tempo. A passagem diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, versículos 16 e 17. João 3, 16 e 17. Deus amou o mundo pecador. Por falar em pecador, reconheço que compreendo a Bíblia, leciono Bíblia há mais de 52 anos e no rádio há quase 38 anos. Conheço a Bíblia com humildade, porém com plena competência e muita profundidade, e sei o que é o pecado, e sei o que é a salvação. Então, e é o seguinte: Deus amou o mundo pecador, ama e amará, ao menos até o dia do fechamento da porta da graça a toda a humanidade. Claro que Deus não trabalha com defuntos, Deus já não ama quem está enterrado, sepultado ou cremado, aí já era. A situação das pessoas mortas, que foram veladas, sepultadas, enterradas ou cremadas, já era, está definida. Quem foi salvo em vida. Deus não salva quem morreu, também quem morreu não se perde se está salvo. Então Deus não trabalha com defuntos, Deus não evangeliza cemitérios, mesmo nós não. Eu nunca vi um padre evangelizando um defunto no cemitério, querendo salvá-lo. Bom, se bem que existe a figura da missa de 7 dias, purgatório e tal, o que é mentira. Isso não é bíblico, não é científico, não é biológico, mas não é assim para o momento, então apenas prossigo. Então o pecado existe, por isso somos pecadores. Se o pecado não existisse, não haveria um pecador, então menos, mesmo Deus amando a todo mundo, a toda a humanidade, Ele não precisaria ter enviado o seu Filho à terra para morrer na cruz do Calvário,
para salvar a quem nele cresce, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É notório que o pecado exige, e que todo mundo vem pecando desde Adão e Eva. Como veremos daqui a pouco, o pecado que originou-se lá em cima no céu, essa parte veremos em breve, não hoje, num programa específico, numa aula sobre isso, a origem do pecado lá na Nova Jerusalém, através daquele anjo, Lúcifer, portador de luz e tal, toda essa parte e tal. E na terra, Adão e Eva, no jardim do Éden. Quando aquele casal ingeriu, quando aquele casal ingeriu da fruta proibida. Agora, se eu falar Adão e Eva, tudo bem. Adão e Eva ingeriram da fruta proibida, mas o casal, singular, ingeriu da fruta proibida. Corrigindo aqui minha gramática, então, isso é tudo certo. Estou desculpado, não, e prossigo. Então, a segunda passagem sobre esse assunto, ou seja, a importância tremenda e urgente do decálogo na Bíblia. Repito, se você é pastor, qualquer igreja, reverendo e tal, se você é professor de escola dominical, professora, teólogo, professor de teologia, se você é padre, se você é freira, catequista e tal, se você retira da Bíblia, do ensinamento, o decálogo, os 10 mandamentos, você está, na verdade, anulando toda a Bíblia. A Bíblia perde toda a validade, do Gênesis ao Apocalipse. Em cada programa de hoje em diante, quer dizer, desde domingo passado, não? Que eu disse isso domingo passado. Essa parte lá mais clara. Sempre aqui, por amor, graça e misericórdia. Próxima passagem, anote. Romanos 5, versículo 12. Anote, hora de Bíblia, leva a sério. Romanos 5, versículo 12. Notou? Parabéns? Então, eu leio. Apóstolo Paulo, profeta cheio do Espírito Santo, assegurando que por um homem, vai pensando aí qual homem? Não fui eu, sou pecador, mas não estava lá, mais ou menos 100 mil anos atrás. Você também não estava lá. Adão estava, Eva também, sua esposa. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens. Lembrando que quando Adão pecou, quer dizer, Adão e Eva, estarei falando apenas Adão? Estarei falando apenas Adão? Vale para o casal, para que não precise falar Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva e tal. Então Adão, vale para o casal, Adão e Eva. Então, quando Adão pecou no jardim do Éden, ingerindo da fruta proibida, da qual Deus havia dito contra a árvore, não se aproximem desta árvore, não toquem nesta árvore, não comam do seu fruto. Então virá o pecado e a morte, virão, né? O pecado e a morte. Eva foi a primeira a afastar seu esposo, claro. Eva foi a primeira a se aproximar da árvore proibida. Então ouviu o diabo que tomou posse do sistema neurolinguístico da serpente, a cobra, que era uma víbora, uma cobra de fato, e não imitação, era cobra. O diabo não se transfigurou em cobra, ele apenas ficou invisível e parecia que a cobra falava, mas era ele. Algo parecido com um ventríloco, algo assim, um disfarce, era o diabo. Então, Eva ingeriu o fruto proibido, levou Adão, a fruta, que não foi sexo, como alguns padres pregam, a glorificação, tal do reverendo mundo coreano, isso é mentira do diabo, que o pecado de Adão e Eva no Éden foi o sexo. Deus havia ordenado ao casal, lembra-se, está em Gênesis 2, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra pelo sexo. Só que, quem conhece a Bíblia a fundo como eu, sabe que Adão e Eva no jardim do Éden não praticaram sexo. Não é que seria pecado, jamais. Nunca o pecado entre marido e mulher foi sexo. Só que o plano do nosso Deus era que eles tivessem um sexo para procriação, para que Eva ficasse grávida, somente ao vencerem a tentação ou cair. No caso, infelizmente, caíram. Só que o sexo foi feito fora do Éden. Após Deus tirar o casal do Éden, retirar o casal do jardim do Éden. Então Adão e Eva tiveram o primeiro filho, Eva ficou grávida e nasceu Caim. Depois outros e outros, durante 900 e tantos anos. A 930 anos. Adão morreu aos 930 anos. Quanto a Eva, não sabemos que breca levou, a idade, qual que ela morreu, mas morreu, veio óbito. E continua morta. Adão e Eva continuam mortos. Todas as pessoas que morrem continuam mortas até o dia da sua respectiva ressurreição. Eu explicaram sempre, lembra-se? Quem vive e morre salvo será ressuscitado no dia da volta do Cristo. Primeira ressurreição para a imortalidade, a vida eterna. Quem morre perdido, ai, está ferrado, frito, será ressuscitado também.
Só que 1000 anos após a vinda do Cristo, segundo a ressurreição, para o lago de fogo, pagar por tudo que será devendo o terrível fogo, sofrendo terríveis dores, até ser morto, aniquilado, reduzir a cinza eterna. Assim também com o diabo, cara demônio e tal. E eu prossigo. Mais uma passagem, anote. Assim, desculpe. Voltando a Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo. E o que é pecado? Anote a próxima passagem, a qual nos traz na Bíblia a definição do pecado. O que é o pecado? Anote. 1 João 3, versículo 4. É a epístola, é carta de João. Anote. Leia o reler depois. Por agora apenas anote, preste atenção. Não, desculpe. 1 João 3, versículo 4. Última chance, anote. 1 João 3, versículo 4. Se diz: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que coisa interessante, amigo, também amiga. A conjugação verbal encontrada é relatada apenas por uma letra, com acento agudo, letra fica é. Ou seja, essa partícula, gramaticalmente falando, pertence à conjugação do verbo ser, no presente do indicativo. Vamos conjugá-lo? Ajude-me. No 3, continue, conjugue comigo. O verbo ser, no presente do indicativo, porque João escreveu muitos anos após a morte e a ressurreição do Cristo. Escreveu 67 anos após. 67 anos após, João escreveu: o pecado é a transgressão da lei. Vamos, conjugação verbal, verbo ser no presente do indicativo. 1, 2 e 3. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. O que importa é a frase ele é. No caso ela é. O pecado, na verdade, ele mesmo, não o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Portanto, 67 anos após a morte e a ressurreição do Cristo, o pecado continuava sendo a transgressão da lei. Este versículo sozinho, mas há muitos outros, mas bastaria este para lançar por terra essa heresia, essa falácia, essa mentira do Satanás, essa blasfêmia horrenda, quase imperdoável, quando pregam em missas, cultos, escolas dominicais e tal, literatura evangélica, cursos teológicos, formação de pastor, líderes, que a lei do nosso Deus foi abolida, que numa lei apenas a graça. Mentira! Onde numa lei não precisa haver graça, e o que há é desgraça. Essa parte explicarei em breve, na sequência, não hoje, apenas prossigo. O pecado ainda é, ou seja, neste domingo, 13 de julho, mês 7, 2005, o pecado ainda é a transgressão da lei. Qual lei? Lei municipal, alguma prefeitura? Não. Lei estadual, algum governo? Não. Lei da União para todo o país? Não. É a lei do nosso Deus. E essa lei contém 10 mandamentos. Isso é óbvio, elementar, eu sei. Não comecei a assinar a Bíblia hoje, nem ontem, faz tempo. Então, em nome da Bíblia, afirmo que pecado não é apenas a transgressão do decálogo, em certo sentido, porém é pelo seguinte: por exemplo, algum mandamento entre os 10 que proíba a ingestão de carne de porco e de outras carnes imundas? Não. Você pode ler e reler 1 milhão de vezes 10 mandamentos encontrados na Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Você não encontra um mandamento assim: não comerás carne de porco, não comerás carne de gambá, não comerás sapo, não comerás cobra, minhoca, elefante, girafa e tal, enfim, barata, rato, já disse, ratazana, não encontra. Só que na realidade encontra, um tanto assim, digamos, disfarçado, ou seja, nas entrelinhas, porque a lei do nosso Deus é espiritual. Então você lê, por exemplo, no 6º mandamento: não matarás. Eu não estou pensando quando alguém mata um frango, mata um boi, um bezerro, um peixe com escamas e barbatanas, conforme a Bíblia permite, para se alimentar. Não é isso. Porque quem conhece o hebraico bíblico, eu conheço pouco, mas o suficiente, do mandamento não matarás, sabe que ali, na realidade, é não assassinarás. É tirar a vida de um ser humano, não de um animal. Não assassinarás. Claro que somente antropófagos, canibais, é que matam seres humanos,
Mas isso é coisa rara hoje em dia, praticamente acabou isso, não é? Canibalismo, antropofagia. Então, geralmente se mata para roubar um celular, especialmente em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, coisa assim, não é? Brasília e tal, Ceilândia, especialmente Ceilândia do Norte, terrível, conheço, enfim. Mas isso não é isso. Bom, faz parte, não, claro, faz parte. Então, quando a pessoa transgride as leis da saúde, está se matando, porque o nosso corpo tem que ser cuidado com o templo do Espírito Santo. E eu prossigo. Cada programa será mais aprofundado, o amigo e a amiga entenderão isso cada vez melhor, que quem retira da Bíblia o ensinamento na prática, na aplicação para a sua igreja, sua religião, o decálogo, os 10 mandamentos, está anulando toda a Bíblia, porque o pecado existe, e o pecado é a transgressão do decálogo dos 10 mandamentos, como veremos na sequência. Óbvio que em 1 João 3,4 se diz que o pecado é a transgressão da lei, mas não há exemplo de um mandamento. Por exemplo, não matarás, não terás, não cometerás idolatria, não há. Noutras partes da Bíblia sim, como veremos na sequência. Fique atento, anotando cada passagem que eu cito, leio e explico. Próxima passagem, anote. Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23, onde Paulo deixou assentado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O único ser humano, aquela pessoa como homem, filho do homem, que viveu lá por aqueles 33 anos e nunca pecou, em pensamento, palavra ou ato, ou obra, foi o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo pecador por possuir a natureza pecaminosa do Adão para cá. Por isso que entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte e tal, e todos pecaram, carência agora do nosso Deus. Mais uma passagem, anote. Romanos 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Anote a aula de Bíblia. Também vem do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, instruindo-nos sobre o que é o pecado. Romanos 6, versículo 23. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Sim, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, oh glória, que maravilha, aleluia. Não estamos perdidos, por enquanto estamos. Bom, eu não estou perdido. Deus vem me salvando, na verdade, desde a minha infância. Eu creio que, se não todos os meus queridos ouvintes, mas a boa parte está sendo salva também, como eu, pela graça do nosso bondoso Pai Celestial. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito do nosso Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então o pecado traz a morte. Quem conhece essa passagem a fundo, na sua essência, na língua grega, e comparando essa com outras partes da Bíblia sobre o assunto do pecado e da morte, sabe que essa passagem não fala da morte biológica. Se não está o Cristo, ele morreu perdido, porque morreu na cruz, foi assassinado na cruz do Calvário, e morreu salvo, morreu sendo o Salvador, na verdade. Adão e Eva morreram salvos, Abel morreu salvo, certeza, morreu salvo. Moisés morreu salvo, não ficou morto por muito tempo, porque veio o arcanjo Miguel, lá do norte de Jerusalém. Ele é o Criador, é membro da Trindade, o Pai fez tudo por ele, o arcanjo Miguel, o qual na terra foi chamado Filho do Homem e tal. Então, esse ressuscitou Moisés, que já está lá na glória, na imortalidade, esperando nós de Jerusalém. É assunto para outro dia. Agora, como tenho dito, apenas prossigo. Mais uma passagem, anote. Doravante, enquanto o tempo permitir-me neste programa, estamos vendo qual foi o pecado que Adão cometeu. Eu disse há pouco, lembra-se? Falando de Adão, vou lembrar Adão e Eva. Para mim não, porque eu não estava lá. Para você não, você não estava lá. Apenas Adão e Eva, no Jardim do Éden. Então, qual foi o pecado que o Adão cometeu lá no Jardim do Éden? Uma coisa é certa, como veremos na sequência ainda hoje. Adão e Eva transgrediram os 10 mandamentos. Temilson Carvalho, calma rapaz, que bobagem é essa, que heresia que falasse? Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do nosso Deus em tábua de pedra, perto de Moisés, Monte Sinai, muito após a morte do Adão e da Eva. Concorda? Conhece a Bíblia, amigo?
Eu não comecei a explicar a Bíblia ontem, nem hoje, faz tempo, mais de 52 anos. E no rádio, Deus seja louvado. Gratidão, amigos, direção da emissora e tal, doutor Tamo Rego, no rádio Alvorada há mais de 12 anos. Então, conheço a Bíblia com humildade e plena competência. Sei que Deus escreveu o decálogo em tábua de pedra perante Moisés, lá uns 1000 anos quase antes do Cristo, Filho de nosso Deus, como homem na terra. Só que é o seguinte: Deus não escreveu coisa alguma para Adão e Eva. Deus falou, Deus disse, não comam dessa árvore, não se aproxime da mesma, não toquem no seu fruto, se vocês comerem morrerão, e tal. Deus falava. Adão e Eva não sabiam escrever, não sabiam ler, ainda não existiam letras, sílabas, palavras, frases. Adão se comunicava com Eva falando, Eva respondia a Adão falando. Digamos assim, o Adão chegava a Eva ao pôr do sol: ô querida esposa, como está, tudo bem? Vamos dormir? Ah, tá cedo, vou assistir novela. Novela? Não havia televisão, nem que houvesse. Adão e Eva não perderam tempo com as cacas do capeta através de novela, não, coisa imunda, pecaminosa, nojenta. Cristão que se preze não assiste novela, até porque quem for levado para o céu, a Nova Jerusalém, nunca mais assistirá novela, se for levado, porque lá não há televisão. O televisor, a empresa que veicula novelas e mais filmes e tal, e outras porcarias, mas algumas coisas boas também, noticiários, documentários, programas cristãos e tal. Só que lá em cima não há tecnologia, rádio, que é uma bênção, não? Estou na rádio, Alvorada FM 97.9, enfim, não, graças a Deus e amigos, direção da emissora. Então, qual foi o pecado que o Adão cometeu no Éden? Anote, Oséias 6, versículo 7, Oséias capítulo 6, não é? Versículo 7, eu estou com a Bíblia aberta, pronto para ler tal passagem. Talvez alguém não notou, faça isso rapidamente, outra chance, anote, para saber qual foi o pecado que o Adão cometeu no Éden. Essa passagem e poucas outras elucidam a questão. Oséias 6, versículo 7, aqui está. Eles quem? O povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu. Eles, porém, transgrediram a aliança, como Adão, foram infiéis a mim. O povo de Israel transgrediu a aliança do nosso Deus para com eles, o povo hebreu, como Adão havia transgredido a mesma aliança, sendo infiel a Deus lá no Jardim do Éden. Então nós sabemos que o pecado do Adão, aqui não se fala comer da fruta proibido, comer, aqui não se fala isso. Se fala que o povo de Israel transgrediu a aliança, assim como Adão no Éden também foi infiel a Deus, transgredindo a aliança. E o que é aliança? Percebe, amigo, também amiga, qual é o método para a gente entender profundamente a Bíblia? Você pega um versículo aqui, outro lá, outro acolá, outro atrás, outro mais adiante, outro meio da Bíblia, sem fugir do assunto, como que é juntando peças de um quebra-cabeças. Aí você tem a luz e compreensão da verdade para aquele ponto, verdade completa. Não que estou fazendo, a aula de Bíblia, com regra, com educação, com classe, uma técnica, não? Cristão nessa. Qual foi a aliança que o Adão e Eva transgrediram no Éden? Anote. Êxodo 31, versículo 18. Anote. Êxodo 31, versículo 18. Já estou visualizando esta passagem aqui na minha Bíblia. Anote, última chance. Êxodo 31, versículo 18. Aqui está escrito: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas de pedra. Desculpe, eu li errado. Que eu decore e acabo em decore, e não é o que essa passagem diz. Outra sim, essa não. Então eu reinicio a leitura, agora lendo corretamente, permita-me. Êxodo 31, 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Não fui eu quem no Monte Sinai escreveu o decálogo em tábuas de pedra, foi Deus, não foi Moisés, não foi Sabatiza, Tio Jeová Mormon, não foi algum papa, não foi adventista por dia, membro de uma igreja, pastor, teólogo, não, foi Deus. Sequer foi Moisés, foi Deus.
Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas do testemunho, que eram 5 tábuas de pedra. Está escrito aqui, tábuas de pedra, na sequência, escritas pelo dedo de Deus. Bom, temos que acabar. Você não leu que Deus escreveu nas tábuas de pedra as palavras da aliança? Não li, mas agora lerei. Está em tempo? Temos tempo, anote. Está em tempo. Eu não terminei o programa, tenho ainda 21 minutos, anote. Êxodo 34, não, antes. Êxodo, anote, hora de Bíblia ainda. Êxodo capítulo 32, versículos 15 e 16, anote. Êxodo 32, versículos 15 e 16. Notou para vez? Então leio. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Aqui não se fala testemunho, não se fala aliança, pacto ou concerto. Na frente sim. Agora sim, anote. Êxodo 34, versículo 28. Êxodo 34, já estou vendo isso aqui na minha Bíblia, anote, mais uma chance. Se é rápido, anote. Êxodo 34, versículo 28. Parabéns, amigo, teu amigo, por estar anotando aquela passagem que eu cito, lhe explico, para conferir depois no seu Bíblia com oração e mudar de cristianismo. Agora leio. Êxodo 34, versículo 28. Moisés esteve ali onde? Monte Sinai, com o Senhor, durante 40 dias e 40 noites, em jejum completo, sem comer pão, nem beber água. E escreveu, quem escreveu? Este versículo é incompleto. De vez em quando há uma falha de quem escreveu isso, que não foi Deus, ou de um copista e tal, ou de um tradutor. Parece que é fala de copista. Este versículo está incompleto, porém outros complementam isso, porque parece dar a entender que foi Moisés quem escreveu os 10 mandamentos nas segundas tábuas, porque as primeiras Moisés quebraram, que Deus veio preparado. Então Moisés preparou as segundas tábuas, subiu com o seu monte, Sinai, escrever nelas. Deus escreveu novamente o decálogo. Isso farei no próximo programa, que eu explicarei no próximo programa, hoje não. Repetindo a leitura disso. Êxodo 34, 28. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E escreveu, ou seja, como está na outra passagem, e mais 2 ou 3, Deus escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Encontramos a aliança, que espera sempre alcança, não é? E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Pronto? Já entendemos que as palavras da aliança, o decálogo, os 10 mandamentos, são também, conforme a Bíblia, outras passagens, conforme a tradução, palavra do pacto, do conselho, do testemunho. Porém, nunca palavra do testamento. Há muito tempo expliquei o que é testamento na Bíblia. Em breve repetirei isso, essa série. Hoje não, como tenho dito, apenas prossigo. Oséias 6, versículo 7, lembra? Percebe a importância que você anote aquela passagem que eu cito e explico. Voltando a Oséias 6, 7, que o povo de Israel foi fiel a Deus como Adão não era, progredindo a aliança. Aliança e o decálogo, os 10 mandamentos. Toda a Bíblia se resume nos 10 mandamentos. Toda a Bíblia se encontra nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos completam toda a Bíblia. Não podemos dissociar o decálogo de toda a Bíblia. O Apocalipse depende do decálogo. Os evangelhos dependem do decálogo. As profecias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e tal, dependem do decálogo. Paulo amava o decálogo. O apóstolo Paulo, convertido, era apaixonado, por assim dizer, pela lei do nosso Pai Celestial. Enfim, coisa impressionante, o quanto a Bíblia fala a favor do decálogo, a favor dos 10 mandamentos. E o quão terrível é que salafrários, líderes religiosos desonestos, e muitos deles é advertência e não condenação. Quem avisa, amigo é por amor que advirto pela Bíblia, e não por mim ou pela minha igreja adventista, podia, não é pela Bíblia, é por amor que advirto. Homens, infelizmente, diabólicos, satânicos, clamam contra o decálogo, como eu tenho dito, lembra-se, é recorrente aqui, tal expressão minha. A única parte bíblica a qual Moisés não escreveu
nem Isaías, Jeremias e tal, muito menos eu, claro, o Ellen White, não. A única parte bíblica que foi o próprio Deus quem escreveu, não confiou que Moisés fizesse aquilo, é o Decálogo, os 10 mandamentos. Mas observe o que dizem, não é crítica, pelo amor de Deus, amo em especial, respeito, porém discordo em certos sentidos, quanto a algumas doutrinas, e cada igreja. Mas tem um dito, lembra-se, nenhuma igreja é perfeita. Em todas as igrejas há qualidades e defeitos. Às vezes, qualidades esplêndidas, maravilhosas, louváveis, e às vezes defeitos terríveis, nojentos, que dá vontade de vomitar. Até na minha igreja, Adventista Sétimo Dia, quando eu digo minha, não é propriedade, ela é do Deus, ela pertence ao nosso Deus, ao Cristo. Não pertence ao ser humano. Existem igrejas que têm dono. Por exemplo, como não é crente, todo mundo sabe que é assim, eu posso nominar. Por que não? Dando nomes aos bois e às vacas. A Igreja Universal do Reino de Deus pertence ao seu fundador e ainda mentor, dirigente, Edir Macedo, dito bispo Edir Macedo. A Igreja Mundial do Poder de Deus pertence ao fazendeiro riquíssimo apóstolo, homem do chapéu, morenão simpático, não, humilde demais, Valdemiro Santiago de Oliveira. A Igreja Internacional da Graça de Deus pertence ao cunhado do Edir Macedo, porque o R.S. Soares, Romildo Ribeiro Soares, é casado com a irmã mais velha do Edir Macedo. Eles fundaram a igreja juntos, depois deu briga, eles se separaram, o R.S. saiu da Igreja Universal, de seu cunhado, fundou sua própria igreja há muito tempo, mundial, não, desculpa, tanto nomes parecidos, não, Internacional da Graça de Deus. A Igreja Brasil para Cristo foi fundada por um diácono, que saiu da Assembleia de Deus em São Paulo, foi meu amigo, missionário Manuel de Mello. Então ele era diácono na Assembleia de Deus em São Paulo, morava lá, quer dizer, na época não, na época eu tinha 3 anos de idade, aqui em Séries, 1956, nasci em 1953, mas o senhor Manuel de Mello era diácono na Assembleia de Deus em São Paulo. Aí ele saiu da Assembleia de Deus, Ministério Belém, e fundou sua própria igreja. Não é crítica, relatório, é história. Sou historiador, jornalista, escritor, conheço esse assunto. Aqui não estou condenando o Brasil para Cristo. Deus é amor, já morreu, claro, há alguns anos. Ataque cardíaco fulminante, missionário Miranda. Também era diácono na Assembleia de Deus em São Paulo. Saiu em 1962 e abriu sua própria igreja, o dono da igreja. Agora é família, quanto o dono da igreja, Deus é amor. Agora, tem que haver uma igreja que não tem dono humano. Geralmente as igrejas presbiterianas, batistas e tal, os ministérios sérios, antigos da Assembleia de Deus, não tem dono, como Belém, Madureira, mas existem micros ministérios da Assembleia, quando ela briga, por querer dinheiro e tal, sai da Assembleia, às vezes é até um membro comum, um presbítero, enfim, e aí funda um ministério, Assembleia de Deus, ministério tal, ministério Acreúna, Ministério Anápolis, Ministério Fulano, Ministério Rio Verde, Ministério Rialma, então vai fundando. Não sei se há Ministério Rialma, se não há, em breve surgirá, eu guardo, é provável. Surgem ministérios. A igreja tem que pertencer ao Cristo, não pode ter um dono humano. Não é um bar, não é um mercado, não é banca de verduras na feira para ter um dono humano. Coisa impressionante, não? Enfim, eu tenho aqui em mãos já, está na minha destra, você na sinistra, mão esquerda, o meu catecismo presbiteriano, é o menor, são 2. Porque eu tenho os 2, eu fui presbiteriano dos meus 12 anos aqui em Série, depois o restante em Brasília, até uns 20 anos de idade. História que eu controlei outro dia, não condenando. Uma boa igreja, fundamento presbiteriano, qualidade é feita em todas. Mas eu tenho aqui ainda meu catecismo presbiteriano, o menor. O menor não é no tamanho, também, mas é no sentido de ser mais para criança, menos assuntos. Está aqui, Catecismo de Doutrina Cristã, 10ª edição. Casa Editora Presbiteriana. Este catecismo trata apenas do decálogo, dos 10 mandamentos, um por um. Como que interessa para agora, da minha parte aqui, claro, é o 4º mandamento. Isso aqui está aqui na página 9, deste mini ou nano catecismo. Leio. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Pergunta. Qual é o 4º mandamento? Resposta. O 4º mandamento é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das suas portas para dentro, porque
o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O que vem a seguir é estarrecedor. Querido ouvinte, melhor você sentar-se e estar em pé, talvez até deitar. Talvez você leve um baita susto, é perigoso para o coração. Cuidado. Aqui está, próxima pergunta. O 4º mandamento. Quem nos ensina o 4º mandamento? Resposta. Repita a pergunta, que isso é impressionante. Quem nos ensina o 4º mandamento? Qual seria a sua resposta, querido padre, querido freire, querido catequista, querido professor dominical, homem, mulher, pastor, teólogo, reverendo? Qual seria a sua resposta? Quem nos ensina o 4º mandamento? A minha seria de acordo com a Bíblia. Guardar o sábado, 7 dias de semana, que é o que Deus pede. Não é o que algum papa pede. Não é o que o presbiteriano reverendo pede, ou eu, o adventista, o Ellen Goldwater. É Deus e a Bíblia. Quem nos ensina o 4º mandamento? Resposta. Santificar o domingo. Deus me livre. E livrou muito tempo. Quem nos ensina o 4º mandamento? Resposta. Santificar o domingo. Mentira! É mentira! Não crê nisso, presbiteriano. É mentira, heresia do capeta. O diabo é que fala essa bobagem. Que no 4º mandamento, Deus nos ensina a guardar o domingo. No outro dia, nessa série, claro, eu estarei explicando como foi que o domingo tornou-se, entre aspas, evidentemente, o dia do Senhor. Não é? Dia do Senhor na Bíblia semanal, dia de guarda, santificado por Deus, abençoado, é o sábado, 7º dia, e não o primeiro, o antigo dia do sol. E lá, dia de solos. Eu não estou condenando, alertando, ensinando a Bíblia. É hora de Bíblia. É hora de Bíblia. Não estou aqui para passar o tempo, alisando a cabeça de ninguém, dar tapinha nas costas. Diz que tapinha não dói. Talvez tapinha não dói. Mas o lago de fogo provocará muita dor, terrível dor. E a morte eterna, lago de fogo. O salário do pecado é morte. O pecado é tradição do decálogo dos 10 mandamentos. Voltando aqui ao livreto, no qual li alguma passagem do Satanás, que é inspirada pelo diabo, no domingo passado. Aqui, o livreto está aqui na minha mão. No caso, estou segurando com as duas. É pequeno, leve, mas estou segurando o livreto com as duas mãos. Vai que ele resolve fugir, não é? Porque isso que acaba ajudando a explicar a Bíblia fielmente. Eu trato do erro para explicar a verdade. O nome deste livreto, o título: 30 razões por que não guarda o sábado. Hamilton Jus, que é um pastor pentecostal Curitiba, Paraná, você perdeu tempo, 30 razões, bastaria uma. Bastaria escrever assim: não guarda o sábado porque não quero daí. Deus não força. Deus não força a pessoa alguma a guardar o sábado. Deus não força o católico, o papa, o padre, a freira, o catequista, coroinho, coroão. Deus não força o reverendo presbiteriano, o pastor batista, o espiritista, o macumbeiro, o pseudo-umbanda, que manda outra banda, o bandido, o criminoso, o estuprador, o adventista, minha igreja. Deus não força. Eu não sou forçado a guardar o sábado. Deus nunca me obrigou, guardo porque quero. É por amor a Deus, e não para ser salvo, mas por estar sendo salvo. A minha obediência nunca me salvará, só que Deus me salva para que eu obedeça a sua lei. A propósito, no próximo programa, eu estarei demonstrando biblicamente, não é invenção, é um ensino bíblico que eu montei, mas eu mostro isso na Bíblia, que existem no meu evangélico, no meu religioso, meu cristão, 2 Jesus. Um, na verdade, é o diabo, que utiliza o homônimo Jesus. O outro é o próprio, verdadeiro, quer dizer, o verdadeiro. Será estarrecedor, tremendo, necessário você compreender o próximo domingo, memorário, os 2 Jesus, para que você se apegue ao verdadeiro, e não o diabo, porque ele se apresenta como Jesus. Se ele chega a você e fala: eu sou o diabo, me adora, me obedece, você cai fora, não é? Vai dar braquear. Então ele vem disfarçado, se passando por Jesus, mas é o capeta, cuidado. As diferenças entre os dois, apesar de os nomes serem iguais, homônimos, explicarei próximo domingo. O programa será fortíssimo, bíblico, essencialmente bíblico. Estou aqui nesse livreto encapetado, nojento, 30 razões porque não guarda o sábado, da meu justo, Curitiba, Paraná. Na 8ª razão ele diz: eu não guardo o sábado porque o sábado faz parte da lei, e esta foi totalmente abolida por Cristo. O primeiro erro desse salafrário está na gramática, na afirmação, questão de comunicação verbal. Por quê? Se a lei, como ele alega aqui, foi totalmente, quer dizer, integralmente, 100%, abolida por Cristo, então o sábado não faz parte.
fez parte, fazia parte. Seria a afirmação correta, não teologicamente, isso é diabólico, ao menos gramaticalmente. É na gramática, questão simples, imagina a teologia. Imagina a teologia. Oitava razão, eu não guardo o sábado, diz Milton Justo, não eu me livro, tenho livrado, porque o sábado faz parte da lei, quer dizer, e eu ensino em gramática também, fazia parte da lei, e essa foi totalmente abolida por Cristo. Você, querido cristão, católico romano, homem, mulher, padre, freira, catequista e tal, você, rezador de terça, quarta, quinta e sexta, você, evangélico, pentecostal, neopentecostal, protestante, outro tal, você é reverendo presbiteriano, você acredita, como Milton Justo, que a lei do nosso Deus foi totalmente abolida? Parece bem que não, porque vocês católicos, quer dizer, a liderança, claro, o padre na missa, a catequista, catequese e tal, enfim, quer dizer, tudo bem, vocês católicos, vocês evangélicos, vocês pentecostais, crentes e tal, protestantes, são ensinados pela sua liderança que matar é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado, adulterar é pecado, fumar é pecado, se embriagar, bebida alcoólica é pecado, estuprar é pecado. Quem proíbe isso? É Deus. É Deus. Onde? No Decálogo, nos 10 mandamentos e por extensão em toda a Bíblia, onde se trata o que é o pecado. No exemplo, a exemplificação na prática, não é? Coisa nojenta. Bom, eu ainda tenho aqui o livro ao qual fiz referência no domingo passado, mas não dá tempo para que eu leia algo nele, que é fortíssimo. Essa parte fica para o próximo domingo. Estou referindo ao livro que está aqui nas minhas mãos, da senhora, eu falei que é, pelo jeito ela é alemã, pelo nome, mas parece que é holandesa, lá da Holanda. Fundador, um pastor batista, morreu há muito tempo, chamado Wimal, holandês. Lá na Holanda, esse pastor batista tradicional fundou uma obra missionária, até muito boa, com alguns defeitos, claro, como ninguém é perfeito, não é? Chamada, a obra dele, A Chamada da Meia-Noite. Chamada da Meia-Noite. Então, essa senhora aqui, deve ser, não sei se vive, se morreu, alguma teóloga, que era profunda, era muito inteligente, profunda, mas pisou na bola, quer dizer, pisou na lei do nosso Deus aqui, pisou no decálogo aqui, especialmente no quarto mandamento. Dona Gertrude, não é? Gertrude. O nome do livro, está aqui, o título do livro. O significado dos 10 mandamentos para o homem de hoje. Algo semelhante ao catecismo preteriano, ela vem exaltando o decálogo, falando bem do quarto mandamento, depois ela diz que no quarto mandamento, Deus nos ensina a respeitar o dia do Senhor, primeiro dia, o domingo. Santo Deus. Deus é paciente, amigo. Deus, de fato, é infinitamente misericordioso para comigo, para com a minha família, para com o povo católico, evangélico, principalmente a liderança. É muita ousadia atacar o decálogo. Ousadia seria um padre na missa atacando o apóstolo Paulo, como diz o bom católico romano, São Paulo apóstolo, lendo alguma epístola paulina e descendo o sábado, aqui foi no diabo. O povo iria embora da missa ou até ter uns cascudos, uma rasteira do padre, não é? Na missa, na hora. Eu daria uma boa rasteira. Bom, enfim, não sou católico, não, mas, enfim, já assisti algumas missas. Em nenhuma igreja evangélica se prega contra os 4 evangelhos, contra o Apocalipse, só que pregam contra o decálogo. É muita ousadia. Blasfêmia praticamente imperdoável. Pregar contra o decálogo é pregar contra toda a Bíblia, porque toda a Bíblia depende do decálogo. O pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. Pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. Quem desobedece formalmente, em plena consciência, porque sabe que a Bíblia proíbe aquele erro, como o trabalho no sábado, dia do Senhor, dia que Deus santificou e abençoou, e pede a sua guarda, no 4º mandamento, Êxodo 20, 8 a 11. Então, quem desobedece do decálogo um mandamento, a Bíblia errada que é culpado de todos, é como se quebrasse os 10 numa pancada só. Sobre isso, anote a última passagem nessa aula, Tiago capítulo 2, aqui depois da carta aos Hebreus. Eu sei isso de cor, mas faço questão de ler. E eu estou folheando a minha Bíblia e não estou... Encontrei. Não, é Hebreus, agora vem Tiago. Quer dizer, depois de Tiago, encontrei. Desculpa que demora. Mas tudo bem, foi até rápido, não é? Anote uma passagem nessa aula. Tiago capítulo 2, 10 a 14. Anote a última passagem hoje, nessa aula. Tiago capítulo 2, versículos
10 a 14. Notou para bem, se é um leu. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, 7 mandamentos, não é? Também disse, não matarás, 6 mandamentos. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Qual lei? Decálogo, 10 mandamentos. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O decálogo é a lei da liberdade, que obedece, não estupra, não mata, não rouba, não dá cheque sem fundo, não é preso, não é detido, não cumpre pena. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo, Deus, nosso Deus Criador, para a comunidade perdida, pecadora, será sem misericórdia. A salvação é pela misericórdia do nosso Pai Celestial, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que alguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, salvação pela fé. Porém, anulamos, pois, a lei pela fé? Pergunta Paulo. No mesmo versículo ele responde, não, antes confirmamos a lei do decálogo dos 10 mandamentos. Cuidado, amigo, cuidado com o que você aprende na sua igreja. Cobre do padre, você católico, cobre do pastor, do reverendo, professor Mical, que preguem fielmente e obedeçam o decálogo, os 10 mandamentos. Por que não? Sigam o exemplo da minha igreja, a Adventista Podia. Sim, a pecadora da minha igreja, em todas as igrejas, joio e trigo. O joio é uma parte, pecadores também. O trigo também é pecador. Porém, damos exemplo de respeito ao decálogo, aos 10 mandamentos. Respeito ao nosso Deus, Criador. Deus julgará toda a humanidade com base no decálogo. Porque é o pecado que mantém a pessoa na perdição. Deus perdoa nossos pecados e vai nos perdoando e salvando. Deixa a pessoa reconhecer o erro, a transgressão, peça perdão e passe a obedecer. Se me amais, disse o Cristo, guardareis os meus mandamentos. Anote o meu WhatsApp, querendo contatar, pedir oração, até uma visita minha em sua casa, alguém doente, posso ir orar, não cobro e não aceito gratificação. Eu não aceito R$1, como não aceito até R$1 milhão, não aceito, de graça, misericórdia. E querendo mais esclarecimento bíblico, pessoalmente, até por telefonema, anote meu WhatsApp, é público, pode tornar-se meu contato, fico honrado. O meu WhatsApp é este, aqui de Sério, Goiás, é o DDD 62, DDD 62. Os números do meu WhatsApp são 999660611, DDD 62, 999660611. Última estação, note, contato ainda hoje. DDD 62, 999660611. Fiz a minha parte, agora entre você e Deus. Mas prosseguiremos no próximo domingo. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo